Boa noite, professora. Eu sou o Everly da equipe Dinâmica, composta por Ana Paula, Mariana, Sara. Estou aqui para falar sobre um artigo do autor Haroldo Machado Fontoura. Esse artigo ele fala sobre os condomínios logísticos como estratégia de redução de custo na distribuição de bens aos clientes. O condomínio logístico ele é uma estrutura ali que contém um objetivo armazenar e fazer operações logísticas dentro desse espaço. Ele é um lugar fechado, como se fosse um condomínio é, residencial, né? Mas ele é voltado para empresas que acabam dividindo essa área de serviço, eles acabam compartilhando essa área de serviço. E dentro dessa área ocorre atividades como o armazenamento de produtos, é, a movimentação dessas cargas, né? Contém as docas ali todas preparadas para cada empresa, né? Cada empresa poder estar retirando ou colocando seu material ali para armazenar. Então ele tem essa características de atender várias empresas ali ao mesmo tempo e tá cobrando por esses serviços. E a estratégia dessas empresas para estar vendendo esses serviços de qualidade, essas empresas, não somente para elas, mas também para as produtoras ou para os transportadores que queiram usufruir desse serviço, dessa terceirização, é, é a localização dessas empresas. Então, assim, as construtoras normalmente constroem em lugares onde é fácil acesso, onde eles conseguem mandar esses produtos para onde eles quiserem. Então, além de você ter uma boa estrutura, além de você precisar ter uma boa estrutura para estar atendendo esse pessoal, você precisa ter essa disponibilidade de lugar também, que normalmente é construído em centros, assim, vamos dizer, de comercialização. É, E isso acaba sendo satisfatório, porque a empresa, essa empresa que está oferecendo essa terceirização, ela pode estar cobrando mais por esse serviço simplesmente por estar bem localizado. E a empresa que está requisitando o- esse, esse serviço, ela acaba reduzindo em custos, tanto de manutenção, de frota, de armazenagem, por exemplo, vários outros tipos de custos fixos, custos variáveis. Então, ela acaba se tornando uma bela opção para aquele gestor que quer reduzir custos na empresa. A logística, ela tem essa importância estratégica desde a antiguidade. Então, desde lá do começo da humanidade, que começaram a a transportar, a comercializar, a fazer trocas ali. Então, assim, ela estava inserida ali sem mesmo as pessoas saberem o que era, eles estavam fazendo, praticando, né? É, esse ato de transportar, de armazenar, de fazer trocas, negociações. Então, é, um- a- foi na Segunda Guerra, né, que a logística acabou vindo com mais força, porque os pelotões precisavam atingir longas distâncias, carregando os grandes suprimentos, levando remédio, levando alguns veículos pesados. Então, assim, precisava de um planejamento estratégico ali que fosse eficiente e que chegasse nos seus destinos com todo o material ali são e intacto. Então, na Segunda Guerra foi muito utilizada e depois disso ela vem crescendo e as empresas veio aderindo. Balou 2010, ele dividiu as atividades logísticas como atividade primárias e atividades de apoio. Na atividade de apoio,
Ele definiu o transporte como movimentação de matérias-primas e de produtos acabados de um ponto para o outro. E a manutenção, ele diz que é a parte da logística que nivela a oferta e a demanda de um determinado produto. Já o processamento de pedidos, ele diz que é uma parte da logística onde você operacionaliza as funções administrativas, né, formalizando ali os documentos para que possam haver a venda de um determinado produto. E dentro da atividade de apoio, ele aponta ali o sistema de informação como uma atividade que recolhe é, informações importantes de todas as etapas da empresa para dentro de um servidor, onde auxilia a administração das atividades primárias na logística. O planejamento, ele diz que é uma atividade na fábrica que determina quanto produz, quando produz e o que produz. E sobre os suprimentos, ele aponta que é uma atividade importante, pois acaba suprindo a necessidade da empresa ali conforme ela vai produzindo, e você comprar de uma maneira exata, comprar o produto na quantidade exata, isso acaba ajudando na redução de custo quando esse produto é comprado na hora certa e com a quantidade certa. A terceirização de logística no Brasil, segundo Kabimoto e Helva 2004, ela tem se dado muito por conta da complexibilidade de se fazer logística hoje no Brasil. Então, isso tem favorecido muito essas contratações desses prestadores de serviço. Então, esse aumento de fornecedores, eh, aumento de número de clientes, aumento de pontos de vendas, de locais de fornecimentos, aumento da distância, eh, essa complexibilidade operacional nos modais de transportes acabam, até mesmo cultural, acabam influenciando para que as empresas tenham essa opção de aderir a um serviço terceirizado, até mesmo para não sobrecarregar a própria administração, sabe? Então, esse aumento de demanda, esse aumento de pedidos de produtos e também o aumento a diminuição dos ciclos de vida desses produtos é, e as exigências de cada vez mais dos clientes que cada vez vêm se informando mais sobre o produto que está consumindo, querem consumir algo de qualidade ou de repente querem saber se a empresa se que do produto que eles consomem é uma empresa que se importa com o que está produzindo, sabe? Em questão de sustentabilidade e tudo. Então, isso tudo acaba aumentando essa procura por terceirização. Então, a vantagem de você estar terceirizando um serviço é, é bem evidente, assim, tanto como em você focalizar nas suas atividades principais, de repente abrir espaço na estrutura da sua administração, liberar alguns recursos de capitais de giros, eh, transformar alguns custos fixos em custos variáveis. Então, a terceirização, muitas das vezes, ela acaba sendo viável para as organizações. Segundo a revista Mundo Logístico, o Brasil ele tem despesas com transporte de longa distância de 38%. É, já o transporte curto tem 16% de despesas e ele também tem bastante custo com armazenagem de produtos. Então, e essa pesquisa também aponta que no Brasil teve um aumento de 17, 13% em relação a 2013 e 2014,
de procuras por esse tipo de serviço, e ela diz também que o mercado para 2015 e futuramente é, é para ter se aquecido nesse período e ter dado continuidade nesse aquecimento. Essa é a tabela realizada de uma pesquisa da revista Mundo Logístico 2014, onde revela como estão espalhados os condomínios pelo Brasil. No norte, 35% deles estão construídos, 45% estão em construção, 20% estão em projeto, totalizando um total de área de 344.815 metros quadrados. No nordeste, 19% deles estão construídos, 10% estão em construção, 71% estão em projeto, totalizando uma área de 2.149.284 metros quadrados. No centro-oeste, são 43% deles estão construídos, 57% estão em construção e não tem um registro percentual dos projetos, totalizando uma área de 117.234 metros quadrados. No sudeste, existem 36% deles estão construídos, 13% está em construção, 51% está em projeto, totalizando uma área de 14.312.945 metros quadrados. No sul, são 28% estão construídos, 12% estão em construção, 60% estão em projeto, totalizando uma área de 1.849.117 metros quadrados. Isso demonstra que a maior parte está concentrada no Sudeste. Isso devido os grandes pontos de vendas e de comercialização, como por exemplo Rio de Janeiro e São Paulo. Para realizar esse artigo foi utilizado o estudo de casa em uma organização privada onde tinha toda a cadeia de suprimento desde a produção até o varejo. A pesquisa bibliográfica foi utilizada para obter dados de pesquisas anteriores com conceitos específicos relevantes sobre o condomínio logístico, e a revista bibliográfica foi utilizada para descrever os principais conceitos e características dos condomínios logísticos. Utilizou-se também a pesquisa documental para obtenção de dados, e em seguida foi aplicado um questionário com coleta de dados. Esta é a tabela do questionário, que foram aplicadas 10 perguntas para 5 empresas, onde as perguntas eram a mesma para todas, e elas deveriam julgá-las e dar uma nota de 1 a 10 para cada pergunta. Essas perguntas em questão são: o CL conta com uma infraestrutura que atende perfeitamente a necessidade do cliente? O CL administra bem todas as suas áreas e as áreas terceirizadas para imobiliário também? O atendimento do CL após a captação do cliente continua bom? O atendimento das despesas entre os locatários está justo e adequado? Como você avalia as principais vantagens que o CL oferece aos seus clientes? A realidade dos contratos deixa claro e o critério na cobrança dos aluguéis aos locatários? O sistema de segurança CL garante a integridade das cargas dos clientes? Os galpões do CL estão equipados com tecnologia e estruturas adequadas para o ramo da atividade? Por exemplo, o piso dos galpões estão preparados para receber cargas previstas, cargas pressíveis, perdão. Até quando? Qual é a altura do pé direito do galpão? O CL tem uma previsão de crescimento para o próximo ano a fim de oferecer mais espaço aos seus clientes? A empresa tem um custo menor com o uso do CL? O questionário ficou com as seguintes notas:
Total por empresa. Empresa 1, 85. Empresa 2, 87. Empresa 3, 85. Empresa 4, 87. Empresa 5, 87. A média ficou entre 8,5 para a empresa 1, 8,7 para a empresa 2, 8,5 para a empresa 3, 8,7 para a empresa 4 e 8,7 para a empresa 5. A classificação foi nomeada como bom para todas as empresas. Aqui está o gráfico que demonstra que mesmo com a variação de notas para cada pergunta em relação a cada empresa, o resultado final foi parcialmente igual. Então, a média parcial foi basicamente entre 8 e 7 com todas as empresas. Nesta tabela com questionário percentual, podemos observar que houve aumento da distribuição com o uso do condomínio logístico em 65%. No segundo gráfico, podemos observar que houve diminuição do custo de armazenagem com o uso do condomínio logístico. No terceiro, podemos observar que houve diminuição do custo de transporte com o uso do condomínio logístico. No quarto, podemos observar que houve aumento do marketing com o uso do condomínio logístico. No quinto, houve uma diminuição de tempo e entrega aos clientes com o uso do condomínio logístico, obtendo a média percentual de 49%, o que indica que o uso do condomínio logístico pode ser tratado como bom em relação à diminuição de custos. O trabalho destaca a importância da logística dentro da economia no Brasil e também revela que os condomínios logísticos são sim uma opção para as empresas em geral que queiram diminuir custos e obter vantagens no que se refere à estrutura, na segurança e principalmente na administração dos custos, o que é possível com a disponibilidade de recursos como tecnologia, mão de obra qualificada e a localização mais próxima ao mercado do consumidor. E essas foram as referências para ser realizado o trabalho.